Agora nós vamos para a página 107. Olha aqui, gente, a abertura. Tá vendo? Olha lá, observe para vocês verem a abertura desse capítulo. Muito bem, são fontes para o estudo das cidades. O que essa imagem retrata? O que essa imagem retrata, gente? Olha lá, o que vocês estão vendo? Muitas esculturas, né? Isso mesmo, muitas esculturas. Olha aqui, você sabe o que é uma fonte? Sabe o que é uma fonte? Né? Nesse caso aqui, uma fonte de água. Mas nós vamos falar sobre fontes históricas também, né? Esse monumento pode ser usado como uma fonte para o estudo da história? Sim, né? A gente vai falar agora de diversas fontes históricas, não é mesmo? Olha, página 108. Ó, fontes históricas. Fonte histórica é qualquer tipo de objeto, livro ou fala ou escrita que possa ser usado para o estudo da história. Gente, grifa isso, que isso é muito importante, tá? Então, fonte histórica é qualquer tipo de objeto, livro, fala ou escrita que possa ser usado para o estudo da história, que possa ser usado para conhecimento da nossa história, tá bom? Todos os povos podem produzir fontes históricas. Basta que vestígios de sua cultura permaneçam para que os historiadores de tempos futuros possam decifrá-los e com eles tentar entender esses povos. Para relembrar os diversos tipos de fontes históricas, faça as atividades a seguir. Classifique essas fontes históricas em escrita, visuais, orais e materiais. Né? A gente já falou um pouquinho de fonte histórica, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá, criançada? Então, livros, jornais, notas musicais são fontes escritas, documentos são fontes escritas, né? Objetos, qualquer objeto que tenha, que possa contar a história de determinado, né, local, cidade, tal, pessoa, é fonte material. Por exemplo, violão e espada, máquina fotográfica, máquina de escrever. Antigamente tinha máquina de escrever, né, gente? Máquina de fotográfica, a Tia já falou, né? Calculadora. Então, tudo quanto é tipo de objeto é considerado fonte material. Agora, fonte oral. Música, fala, é considerado oral, oralidade. Tudo que está ligado à oralidade é fonte oral. Visual é o que a gente vê. Quadros, fotos, é fonte visual, que visual já tá falando, visual, de ver. Deixa eu ver, desenhos também entra como fonte visual, tá? Agora aqui, cadê? Isso, a Tia Angela falou de todas, né? Escrita, material, oral e visual. 4 fontes, tá, gente? Então, nessa página aqui, ó, 108, vocês vão classificar para a Tia Angela, né, ó. Classificar que fonte que é. Essa aqui fonte que é? Fonte escrita, oral, material, visual. E essa, o que é? Aí vocês vão classificar cada uma, tá? Tem aqui, ó, esse aqui tem vários, tá bom, gente? Tem várias fontes, tá? Classifica aí que a Tia Angela já vem com a correção. Pausa o vídeo, classifica aí que eu já venho com a correção, tá bom, gente? Muito bem. Ó, já sei que vocês fizeram, que vocês já escreveram qual fonte é cada imagem dessa. Agora vamos corrigir. Ó, a nota de música, essa daqui, ó, é fonte escrita, né? Escrita, tá lá no papelzinho, bonitinho, né? Essa daqui, ó, é fonte escrita, porque é livro, a gente lê, né? Então, é escrito. Fonte escrita, é um livro. Esse daqui, ó, já é uma espada. Fonte material. Esse daqui, a moça tá cantando, mexendo com... É como se fosse uma DJ, né? Então é oral, ela tá cantando, ela tá mexendo com música, é oral, fonte oral. Esse daqui é um quadro, né? Então, o quadro, a gente vê
Então é fonte visual, tá? Assim como quadro, fotos, representa fonte visual. Aqui é um desenho também, né? A menininha tá desenhando, então representa também uma fonte visual, tá? Porque desenho a gente vê, tá? Aqui, ó, uma pessoa conversando, olha, tá conversando com o netinho dele, né? Então ele tá falando, né? Então é uma fonte oral, né? Oralidade. E aqui é um celular. Pelo celular tem 3 fontes. Aqui a gente fala, que é a fonte oral. Aqui a gente escreve, que é a fonte escrita. E aqui a gente vê as fotos, fonte visual. Então o celular tem 3 fontes, né? A visual, que a gente vê as fotos, ou imagens, né? Ou vídeos. A escrita, porque a gente escreve nele, a gente lê também o que a gente recebe. E a oral, porque a gente fala. Isso mesmo. Quem acertou? Parabéns, certinho. Muito bem. Agora a gente vai para a página 109, tá? Ó, o passado nas falas e histórias orais. Entre as fontes históricas, a que mais dificulta o trabalho dos historiadores é a fonte oral. Além das músicas, dos cantos e das diversas formas de entrevistas gravadas em áudio ou em vídeo, a história oral também abrange a fala das pessoas comuns e por isso deve ser estudada com os agentes históricos ainda vivos no tempo presente. Imagine, por exemplo, que um grande evento com muitas pessoas ocorre em uma cidade e alguns dias depois um jornal resolve fazer uma matéria jornalística sobre o fato. A jornalista precisará encontrar pessoas presentes no evento para registrar suas falas em vídeo, áudio ou por escrito. Caso ninguém se preocupe em fazer isso, é possível que essas falas se percam com o tempo. Então, gente, se a pessoa vai dar uma entrevista oral, eles têm que dar um jeito de colocar escrito para guardar isso daí, né? Porque igual falou o livro, com a fala oral, acaba se perdendo se ninguém anotar, né? Se ninguém escrever em algum jornal, ou alguma revista, ou em algum papel e guardar, tá bom? A história oral tem ainda outras características importantes. Geralmente contamos nossa história para as outras pessoas que contam para outras e assim por diante. Por vezes, uma história ocorrida anos atrás ainda está muito viva na memória de certas pessoas, apesar de não ter recebido um registro escrito. Essa forma de preservação cultural era muito utilizada pelos povos nativos brasileiros. As lendas indígenas iam sendo passadas pelos anciãos aos mais novos e esses tinham a função de passá-las a seus descendentes. Então, gente, essa forma oral, né, ela, igual tá falando aqui das lendas, as lendas eram passadas, né, para os mais velhos para os mais novos, dos mais velhos para os mais novos, né? Então, eles continuavam mantendo essas lendas vivas, né? Porque iam passando de geração para geração. E não só as lendas, como a cultura, como o modo de fazer alguma coisa, como uma receita, que nem tem gente que tem receita, que faz receita até hoje de alguma coisa que era de avó, de avó, de avó, de avó, de avó. Por exemplo, a minha avó tinha receita que era da mãe dela, a mãe dela tinha receita que era da mãe dela e hoje se faz até hoje, né? Vocês entenderam? Por exemplo, a mamãe de vocês tinha uma avó, né? A mamãe de vocês tinha uma avó. Ela tinha uma receita que a mãe dela fazia e passou para a filha, foi passando para a filha e a filha foi passando para a filha da filha e assim por diante, tá? Aí essa receita ela foi passando de geração para geração e isso vai acontecendo, né? Como cultura, não só a receita, como a cultura, como o artesanato ou como uma história, né? Que nem a minha sogra, ela tem 90 anos. Ela conta a história de quando ela tinha 5, 6 anos, que ela lembra. Ela lembra isso. Então, isso daí, ó, é forma oral de ir falando, de passando a história de geração para geração. De filho para neto, de filha para neta, né? Ou de que nem ele passava, os índios vão passando dos mais velhos para os mais novos, né? Ensinando, sempre com ensinamento, sempre com algum ensinamento, tá bom? Então aí a gente falava de oral, né? Fonte oral, tá bom? Tradição oral, a gente falava, né? Lembra do nosso livro
A Semente de Zumbi, que falava de tradição oral, o que era? É isso, é quando uma coisa é passada oralmente de geração para geração, para que não se perca nunca essa cultura. Certinho? Muito bem. Diálogo com o presente. Muitos espaços públicos urbanos, atualmente, não têm mais a função de local de encontro e de troca de experiências. A violência, a falta de cuidado de governantes da população, entre outros motivos, acabaram prejudicando a imagem de certos locais, como praças e campinhos de futebol. Muito triste isso, né, gente? Antigamente a gente podia ficar brincando tarde da noite na pracinha ou no campo de futebol, né? Brincando até tarde e tal, e hoje a violência acabou com tudo isso. Hoje a gente não pode mais ficar tanto até tarde na rua ou até tarde num campinho de futebol ou numa praça, infelizmente, né, gente? Que poderiam servir como ponto de encontro para as pessoas. Além disso, o uso de celulares, que tanto alteraram as formas de comunicação entre as pessoas, também levanta uma questão importante para essa discussão. Várias cidades, como forma de reabilitar certos espaços públicos, passaram a disponibilizar a internet grátis em praças. Por exemplo, podemos dessa forma revitalizar determinados espaços de acordo com as necessidades do presente. Né? Então é isso, né? A prefeitura, o governo estão tentando considerar essas praças, né, um lugar mais família, mais tranquilo, onde que as pessoas possam sentar, conversar, levar a criança para brincar, sem que a violência tome conta. Tá bom, gente? É muito gostoso a gente brincar, né, criançada? Quem que não adora brincar? Não é verdade? Né? Então, gente, lembre-se, né, que a oralidade, né, a fonte histórica oral, ela pode trazer muitas coisas legais de antigamente para que a gente possa aprender, não é verdade? Isso mesmo, não esqueça, né? Quem tiver alguma história para contar, de pai, de vó que ficou sabendo, vocês contam para a Tia Ângela ou no WhatsApp ou na aula ao vivo. Certinho? Tchau, tchau. Por hoje é só.